Olá. Meu nome é Edward, e o que vou contar aconteceu há pouco mais de 5 anos, no interior do Mato Grosso do Sul. Minha irmã, Antônia, morava com o marido, Brian, e o filho, Felipe, numa fazenda bonita, uma casa de alvenaria colonial, com o piso caramelo que brilhava com o sol da tarde e o cheiro doce de terra molhada vindo do terreiro. Era um lugar calmo, cercado por árvores antigas e aquele silêncio de fazenda que parece respirar com você. Tudo era sossego até o dia em que Léo, nosso primo, apareceu com uma mulher chamada River. Bonita de um jeito que não era natural, os olhos fundos demais, o sorriso demorado demais. Desde o instante em que cruzou a varanda, Antônia sentiu o ar da casa mudar, ficou frio, pesado, como se o teto abaixasse. Nos dias seguintes, Antônia começou a perceber coisas pequenas, sombras passando rápido demais, o relógio parando sempre no mesmo horário, o cheiro de ferro queimado nos quartos. Uma noite, ela me ligou e disse que as paredes do quarto de hóspedes estavam sendo riscadas, como se algo quisesse sair de dentro delas. Felipe começou a acordar gritando, dizendo que via um bicho dentro dos olhos de River. Ela sorria para ele e ele chorava sem entender por quê. Brian achava que era invenção, mas Antônia sentia o peso daquilo se espalhando pela casa. À noite, ouvia passos correndo pelos corredores, como de gente descalça. E, de madrugada, um sussurro atrás da porta, chamando seu nome. Desesperada, Antônia orou, clamou, cantou hinos até perder a voz, pedindo que Deus libertasse aquele lugar. E uma noite, enquanto chorava no chão da sala, ouviu uma voz clara e distante dizendo: "O que está na sua casa vai sair." 3 dias depois, Léo e River foram embora. Mas antes de partir, River trancou o quarto e levou a chave. Quando Antônia arrombou a porta, encontrou símbolos desenhados com algo escuro nas paredes, fios de cabelo grudados nas janelas e no chão e uma mancha que não saía com nada. Quando tentou limpar, desabou no chão, como se tivesse sido empurrada por algo invisível, porém no corredor uma sombra, como se fosse fumaça, passou de um quarto para o outro, era translúcida, quase imperceptível, e passou como uma fração de segundos. Léo ligou semanas depois. Disse que River estava diferente, muda, mas sonhava com a casa e acordava chorando o nome de Antônia. Disse que, às vezes, ela falava dormindo, repetindo uma frase em voz rouca: "A porta ainda está aberta." Antônia tentou seguir a vida. Continuou orando, cantando, acreditando que tudo tinha passado. Até o dia em que Léo ligou dizendo que River queria voltar para pedir perdão. Brian, contra tudo que ela sentia, aceitou recebê-los. Quando River desceu do carro, Antônia disse que sentiu o mesmo frio de antes, só que pior. O olhar dela parecia vazio, como se não tivesse mais alma. Naquela noite, Felipe acordou chorando. Disse que River estava parada no pé da cama, com a cabeça torta, olhando para ele. Brian foi até lá, mas não viu ninguém. Depois disso, a casa adoeceu. O piso começou a estalar sozinho, o cheiro de carne queimada aparecia do nada, e as portas batiam mesmo trancadas. Antônia me ligava toda noite, dizendo que via River em frente ao espelho, sorrindo sem emitir som, o reflexo tremendo como se fosse água. Uma manhã, Léo acordou e River tinha desaparecido. Só uma mancha úmida no chão do quarto e um espelho rachado. Antônia disse que naquela madrugada sonhou com ela andando no quintal, os cabelos cobrindo o rosto e as unhas arranhando o portão. Depois disso, a paz pareceu voltar. Mas um mês mais tarde, Brian me mandou uma foto, o piso da sala com 3 riscos fundos, idênticos aos do quarto de River. E Antônia começou a ter o mesmo sonho de novo. A mesma voz, murmurando: "O que está na sua casa vai sair." Só que agora, ela acordava com as janelas abertas e o cheiro estranho no ar, e um medo que doía o peito, e ao mesmo tempo alívio por ouvir que aquele mal estava com os dias contados. O mal parece ter ido embora. Mas ninguém que vive por aquelas bandas esqueceu o que aconteceu naquela fazenda. Até hoje, quando o vento atravessa o milharal e encosta nas mangueiras, os moradores dizem sentir o mesmo arrepio que Antônia sentia antes das coisas começarem. Alguns juram ouvir uma risada leve no escuro, distante,
quase humana, e param de falar por uns segundos, como se o som pudesse escutar. Depois de uns dias a paz pareceu voltar, os sussurros começaram a sumir. E uma notícia sobre River chegou, causando um impacto, não de medo, mas de certeza que tudo o que se faz em cima da terra tem consequências. Tudo o que se faz aqui, aqui também se paga. Tudo o que se planta, terá colheita, amarga colheita.